Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de escolher estar com o Senhor, o seu momento de intimidade com Deus, o seu momento de saber um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento. É claro que a gente fala pouco aqui, mas o intuito é ler junto com você e fazer uma reflexão que às vezes nos arremete às coisas dos dias de hoje, o que dá para tirar de lição para nós, né? E é um aprendizado constante. A santificação a gente constrói ela dia a dia, é tijolinho por tijolinho, não é fácil, mas nós vamos aí com a nossa luta diária, com Deus ao nosso lado, fica menos difícil, vamos dizer assim, né? E se você tem gostado dos nossos vídeos, manda para alguém especial para você, compartilha bastante, faz a sua inscrição, deixa o seu like e faz também o seu comentário. Estamos indo para o penúltimo capítulo da história de Gênesis, né, o primeiro livro da lei, e assim como estamos finalizando o ano, também vamos finalizando Gênesis. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 49, Bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre.
As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Aqui nesse capítulo trata-se das bênçãos proféticas de Jacó, quando ele está para falecer, e ele chama todos os filhos e ele fala ali da bênção de cada um, né? Segundo tudo o que eles tinham vivido, segundo as atitudes de cada um. Ele impetra a bênção ali sobre todos eles. E aqui a gente vê, né, a gente dá destaque aqui para Rúben, que é o primogênito, que ele começa falando bem, mas depois ele fala que Rúben profanou o leito dele, né, subiste a minha cama, que foi aquele episódio lá quando Rúben se deitou com Bila, que era uma das esposas das mulheres de Jacó, né. Não foi uma atitude correta, claro, e ele comenta aqui sobre isso. E também ele fala de Simeão e Levi, né, que as suas espadas são instrumentos de violência. E aqui a gente vê que foi com relação àquela atitude que eles tiveram lá em Siquém, quando foram vingar a irmã e mataram lá a cidade toda, né? E a vingança nunca pertence a nós, sempre Deus que vai fazer justiça. Por isso que a gente diz que não dá para fazer justiça com as próprias mãos, né? A vingança e a ira pertencem ao Senhor, né? Contra os nossos inimigos e não a nós. E cabe a nós descansar no Senhor, e foi o que eles não souberam fazer. Então, isso refletiu até aqui na bênção da descendência deles, né? Daí a gente vê também aqui sobre Judá, né? Ele fala que os teus irmãos te louvarão, né? A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Quer dizer, os irmãos ali de Judá iam ser inferiores a ele, né? Eles iam se inclinar a ele. E essa bênção só não é maior que a de José, né? E aqui ele fala também dos outros, né? E tem coisas aqui também boas, a maioria é coisa boa, né? E José, que foi um ramo frutífero, né? Junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Da vida de José eu nem vou precisar falar, porque a gente já falou bastante aqui. Nós sabemos que ele foi um exemplo, ele foi um homem correto, segundo o coração do Senhor, ele soube descansar no Senhor, e ele foi muito frutífero, e ele foi muito abençoado, né? E aqui ele tem a bênção maior de todos os irmãos, a gente vê aqui, né? E aí, depois Jacó, ele dá as instruções a respeito de onde ele queria ser sepultado, e aí ele morre, né? Então, nesse penúltimo capítulo de Gênesis, nós vemos como as nossas atitudes refletem no legado que a gente deixa, né? Daqui da gente vê até as de Jacó e as dos filhos de Jacó também, né? Foram todos uma grande nação, né? As 12 tribos, mas alguns com mais bênçãos e outros com menos bênçãos devido às atitudes deles mesmos. Então, que você possa estar refletindo, né?
sobre as suas atitudes, né? Se o que você tem feito está correto, se você está vivendo segundo a vontade de Deus ou segundo a vontade do mundo, né? A quem que você está agradando? Você está agradando ao Senhor ou você está se moldando aí aos padrões mundanos que a gente anda vendo, que só tem coisas erradas, perversas, e infelizmente muita gente achando normal, achando que tudo bem, que não tem problema, mas o Deus, ele é Deus de amor, sim, com certeza, mas ele é um Deus de justiça e o pecado não deixou de ser pecado, tá? É bom que a gente entenda isso. O pecado, por mais que ele esteja normal e banalizado em muitas coisas, com essa inversão de valores tão grande que a gente está vendo, o pecado não deixou de ser pecado e o pecado não agrada ao Senhor, o pecado é do inimigo, né, do pai da mentira, de Satanás. Então que nós possamos estar sempre nos santificando dia a dia, igual eu falei no começo para vocês, não é uma coisa fácil, é algo que a gente não consegue sozinho. Esteja sempre pedindo a mão do Senhor aí na sua vida, os conselhos de Deus, ajoelha diante do Pai todos os dias de manhã antes de sair para os teus afazeres, põe o teu dia na presença do Senhor, porque Ele vai te abençoar. E nós temos que ser 100% dependentes do Senhor e descansar na vontade dEle, não se esqueça disso. Tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante, manda para alguém especial, manda para alguém que você ama, que é importante para você. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.